A questão 6 fala que um corpo de massa 20 gramas, inicialmente no estado sólido, sofre um processo calorimétrico, segundo a curva de aquecimento representada no gráfico, e quer que a gente determine alguma coisa. Então, primeiro, anotar a massa, né, que vai ser importante. Ele quer saber a capacidade térmica do corpo no estado sólido e no estado líquido. Capacidade térmica, não é o calor específico. Tá. Ele dá alguma informação para mim útil aqui? Pelo visto, não. Então tá. Vamos começar aqui. Capacidade térmica seria o calor específico vezes, ou a massa vezes o calor específico, tanto faz. Essa é uma maneira da gente determinar. A gente tira isso daqui, né? QMC vezes variação de temperatura. Aí o MC seria a nossa capacidade térmica, que a gente pode dizer que é igual à quantidade de energia necessária, né? Dividido pela variação da temperatura que ocorreu. Tá bom, então eu tiro daqui. Beleza. Então, bom, aí a gente só tem que olhar para o gráfico, né? Escolher um lugar aqui, acho que aqui onde tem variação de temperatura, né? Porque se eu escolher essa parte onde ele está fazendo mudança de fase aqui, não vai adiantar de nada. Então ele recebeu 20 calorias e a temperatura dele variou dos 20 até os 40. Então, quantidade de calorias 20 sobre variação da temperatura também foi 20, né? Saiu dos 20 para 40, né? Então, tá bom. Isso, caloria por grau Celsius. Bom, isso aqui termina bem, né? Fácil de resolver. Primeira conta fácil que eu encontro, mas tá aí. Então a capacidade térmica é uma caloria por grau Celsius. Se a gente for olhar, isso aqui é a aplicação, né? O nosso A6. A letra A de fato é uma caloria mesmo. Então, tá muito bem. A letra B. Vamos dar uma olhada o que ele quer. Ele quer o calor específico do material de que é feito o corpo no estado sólido. Ele queria... Eu achei a capacidade térmica aqui enquanto ele estava no estado sólido, né? Eu tenho que achar o outro pedaço aqui. Eu achando que a coisa estava pronta. Porque ele começa, né? Começa inicialmente no sólido. Então até aqui tá sólido, daí vai mudar para líquido e aqui é líquido. E daí vamos ver se muda a capacidade térmica. Então eu tava feliz demais e comemorei cedo demais. Tem mais uma aqui. Então isso aqui seria o CS e a gente vai ver o CL agora, né? Estado líquido. Bom, continua sendo a quantidade de energia, né? Que ele precisa para variar a temperatura. Então aqui foi dos 50 até o 90, foram 40 calorias. Então a gente anota aqui. Só que isso seria dividido também, né, pela variação da temperatura, que nesse caso foi dos 40 até os 60, foi 20 graus Celsius de variação também. Tá? Então aqui nas unidades fica sobre graus Celsius. Beleza? Então a capacidade térmica do líquido, no caso, seria 2 calorias por grau Celsius, nesse caso. Eu achando que a vida tava fácil, né? Mas não é bem por aí. E de fato é 2 mesmo. Tá bom. Então agora para a letra B, o calor específico do material de que é feito o corpo no estado sólido e no estado líquido. Bom, calor específico fica mais fácil, né? Calor específico no estado sólido, aqui fica ruinzinho, né, cara? Mas vai ser assim. Seria a capacidade térmica dividido pela... Ou melhor, deixa só o C aqui por enquanto. Capacidade térmica dividido pela massa do corpo. Agora sim, nosso CS aqui. Então no estado sólido
teríamos 1 caloria por grau Celsius. Isso aqui dividido pela massa, que é 20 gramas. Beleza, então ficaria 1 sobre 20. Aqui nas unidades, então ficaria grama em grau Celsius no denominador. E é isso aí. E agora? Bom, para a gente simplificar isso aqui, né, para ficar uma resposta razoável, se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ter 0,5. A parte de baixo, se eu dividir por 2, aqui fica 10. 0,5 dividido por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então a gente teria ela aqui e o zero seria aqui assim. Aqui eu não sei se ele vai deixar a resposta assim. Para mim já é uma resposta muito boa, mas, né, conhecendo o autor, tudo pode acontecer. Então vamos colocar isso aqui em notação científica, né, para não se estressar. Então eu vou deslocar a vírgula 1, 2 casas para a direita. Opa, saiu o M sem querer. Vou colocar um zero para ali para não ficar sozinho, para ficar mais ou menos. Se eu desloquei 2, eu vou subtrair 2 unidades aqui no meu numerador, no meu expoente do 10, né? Então seria mais ou menos isso daí. Dá uma olhada. Não, ele deixou 0,05. Tá bom. Tanto faz, cara. A gente também tem essa resposta, pouco importa. Agora, a capacidade térmica, não, calor específico no estado líquido agora, né? Seria o calor específico, a capacidade térmica dividida pela massa no estado líquido. Então seria isso aqui, dividido por 20 gramas. Então, eu já estou arrumando, né, as unidades no lugar certo para já ficar bonitinho, não ter problema nenhum. Beleza, então aqui a gente não vai colocar em notação científica, até porque ele não fez no outro, né? Aqui eu vou dividir por 2, então aqui vai ficar 1, 20 por 2 a gente vai ter 10, e 1 sobre 10 é 0,1, né? Só desloca a vírgula uma casa para a esquerda, tá resolvido o problema. Então tá aí. De fato muda bastante, né, o calor específico e capacidade térmica, realmente. Mas tá aí, 0,1. Ele tá botando 0,10 porque é aquela coisa, é padrão do autor deixar pelo menos 2 algarismos significativos na resposta. Pelo menos na maior parte do conteúdo ele faz isso, tá? Então 0 esquerda aqui não conta como algarismo significativo, contaria só o 1 e o 0 aqui, então. Enfim, é mais ou menos por aí que ele segue a vida dele. Eu tenho preguiça e a gente não faz, né? Tá, o que mais que ele quer? Ele quer o calor latente de fusão da substância. Bom, fusão tá saindo do estado sólido e indo para o estado líquido aqui. Então, seria nesse meio aqui. Então, vamos lá. Bom, o que acontece nesse caso? Calor latente, a gente tem que a quantidade de energia aqui é igual a massa vezes o tal do L. Então, qual foi a quantidade de energia que ele precisou receber para mudar de fase? Bom, estava em 20, foi para 50, então foram 30 calorias que ele recebeu, tá? A temperatura está aumentando, então ele precisa receber energia. Nesse caso aqui ele não está perdendo, então beleza, 30 calorias igual massa dele 20 gramas vezes o nosso L, e tá tudo resolvido, tá? Então é só dividir ambos os lados aí por 20 gramas e tá tudo certo. Então vou ficar com 30 sobre 20, que a gente já arruma isso, caloria por grama, tá bom? Então tá quase lá. Isso aqui seria 3 sobre 2, bem dizer, que é 1,5. E é mais ou menos por aí. Eu espero que seja essa a resposta também. Vamos dar uma olhada. Tá bonitinho, tá certo. Vamos pra próxima. Que começo bom, né, cara? Que maravilha quando o começo é assim, feliz. É muito bom. Na 7, retira-se calor de 500 gramas de água
a 60 graus Celsius até transformá-la em gelo a menos 20 graus Celsius. Ok. Muita coisa, né? Para levar em consideração. Tá. Eu vou considerar então temperatura final menos 20. E fica por aí. Ah, mas tem a inicial, né? Oh, coisa linda. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá, ele quer que determine a quantidade de calor retirada desse processo, representar graficamente a curva de resfriamento correspondente. Ele dá os dados aqui, o calor específico da água, do gelo e o calor latente de fusão. Legal. Então, vamos lá. O C eu vou deixar assim porque é da água, né? Padrão. Então, aqui é grama em graus Celsius. E depois a gente vem com os outros. O calor específico do gelo, vou botar CG aqui. E a gente só tem que olhar lá quanto é que é essa porcaria. 0,5. E depois o calor latente de fusão. De solidificação, né? Não é de fusão. É 80 calorias. Tá, mas fusão é quando tá saindo do sólido e indo pro líquido. Solidificação é o contrário. Ah, mas daí eu devo usar isso aqui, né? Porque o de solidificação seria menos 80 calorias, eu imagino, né? Eu imagino que seja isso, então. Tá, beleza. Então, botamos aqui menos 80, porque ele tá perdendo, né? A água tá perdendo energia nesse caso. Por grama. Ou tu tem que retirar essas calorias da água para ela poder congelar. Enfim, de qualquer jeito, temos solidificação aqui. Ah, eu vou botar um LS, que paciência, tá? A gente entende, o importante é isso. Tá, beleza, então montar essa coisa toda. Primeiro, a água tem que sair dos 60 graus Celsius e chegar em zero. Então ela tem que perder uma certa quantidade de energia para que isso aconteça. Então, vamos lá. Essa quantidade de energia, que eu vou chamar de Q1 aqui, vai ser igual à massa da água, né? 500 gramas. Na verdade, como a gente está lidando com a mesma massa, talvez seja interessante deixar só um M aqui, por enquanto, tá? E depois substituir por 500 gramas, talvez, quando a gente juntar tudo, né? Seria interessante fazer isso, a minha pergunta. Talvez sim, mas vamos botar as 500 de uma vez, né? Deixa assim, a gente já vai às simplificações das unidades e tudo mais. Pra que tá inventando moda, né, nesse caso? Então, capacidade térmica da água no estado líquido tá aqui. Capacidade térmica não, calor específico. Variação de temperatura, que eu sei, né? Ele vai sair dos 60 e vai chegar em zero. Então, a temperatura final é zero, então no caso aqui seria menos 60 graus Celsius aí, a nossa variação, né? Então ele perdeu uma certa quantidade de energia aqui, ou foi retirado, que seja. Q2. Agora a gente entra na parte da solidificação, né? Então a gente precisa ter o calor latente de solidificação da água e a massa dela. Então vai ser 500 gramas vezes o L de solidificação, que é menos 80 calorias por grama, certo? Se a minha cabecinha não tá errada, cadê o meu L? É, menos 80, beleza? E o estágio 3, agora ela baixar a temperatura dela até de zero, né, que ela congelou ali, até menos 20 ou menos 30, uma coisa assim. Então, Q3 vai ser a massa, de novo, né, 500 gramas, vezes agora o calor específico do gelo,
Essa é uma daquelas partes assim que não vale a pena omitir as unidades de medida aqui. Não vale nem um pouco, sabe? Tu tem que carregar essa coisa de qualquer jeito junto contigo. Tá, a temperatura final é menos 20, eu tava achando que era... Bom, não importa. A questão é que, então, a temperatura... A gente teria que a variação de temperatura seria a temperatura final, que é menos 20 graus Celsius, menos a inicial, que é zero. Então, temos menos 20 aqui como temperatura, né? Beleza. Então, tá aí tudo que aconteceu, todo passo a passo. Agora a gente vai dar uma simplificada nisso, né? E é só somar essas três quantidades de energia aí que foi retirado da água, né? E tá tudo certo. Então, grama aqui sempre vai embora. Esse 1 aqui também desconsidera. Esse grau Celsius aqui também vai embora, né? Vou deixar quieto aqui. 10. Esse 10 eu vou multiplicar esse 500, vem pra cá. E 6 vezes 5 é 30. Então aqui a gente vai ficar com menos 30. Certo? Pronto. Esse menos só quer dizer que perdeu essa quantidade de energia, né? Até chegar em 0 graus Celsius da temperatura. Aqui, grama também vai embora com essa daqui, beleza? De novo, esse 10 aqui que está multiplicando o 8 pode vir para cá, não tem problema. 5 vezes 8 é 40. Então a gente vai ficar com menos 40 aqui. Tá? E aqui embaixo, por último, de novo, grama, né? Ela não fica aqui com a gente, pobrezinha. O grau Celsius também, né? Tá no denominador aqui e no numerador desse outro lado. Tá. Esse 10 aqui vai fazer com que esse 0,5 vire 5, né? Aí, 5 vezes 5 é 25. Coisa interessante. Depois, esse 10 aqui vem pra cá, não tem problema nenhum. Então, menos 2 vezes 25 vai dar menos 50. Certo? Então, a gente fez tudo que podia de simplificação aqui. Então, a quantidade de energia seria uma soma dessas três aí, tá? Que foi necessário retirar da água até ela chegar em menos 20 graus Celsius. Então é só a gente fazer essa soma. E na verdade é só somar aqui, né? Então 30.000 com 40.000 dá 70.000. Com 5.000, 75.000 calorias. Ou vai saber se dessa vez ele resolveu representar como sendo 75 quilocaloria, quem sabe? Também é uma boa resposta. Vamos dar uma olhada? Acho que é a aplicação, né? 75.000. Tá, tanto faz, tá? Em módulo no caso, né? E aqui eu errei também, né? Porque eu não segui o meu padrão, né, cara? Eu venho usando o sinal de menos, quer dizer só que ele perdeu essa quantidade de energia aí. É só isso que quer dizer, mas em módulo de fato é 75.000. Enfim. E ele quer o gráfico, né? Não é um problema, né? Não é um problema pra gente. Então, a gente tem os valores aqui, certo? Como é que eu vou montar este gráfico? É uma boa pergunta. Sempre uma boa pergunta. Tá, eu vou montar ele normal. Vamos botar assim, quem sabe? Ah, não. Aqui já tá ruim. Aqui já começou mal aí. Por quê? Porque eu não tô levando em consideração a parte de baixo, né? Que vai ter que cair até menos 20. A gente tem que respeitar essa escala, né? Tá, talvez até aqui fique bom. Beleza. Então, aqui eu vou tentar fazer uma divisãozinha razoável. Aqui é 20, aqui é 40. Aqui seria 60 graus Celsius.
E aqui é os nossos menos 20 para ficar razoável, tá? Pelo menos essa escala aqui que fique razoável. Tá os 60. Temperatura seria o nosso θ, né? Em graus Celsius. Essa coisa de batizar os eixos aqui é sempre necessário. Eu sei que eu não faço na vasta maioria das vezes, mas a pessoa que vai ler o que tu escreveu aqui tem que saber o que é cada eixo e tal. Beleza. Aqui menos 20. Aqui o nosso zero. Tá. Agora aqui a parte da energia. Eu posso considerar que seria o que aqui? O módulo do que, tá? Eu acho que eu posso. Não sei se eu posso fazer, mas eu tô fazendo. Se tiver errado, a gente corrige depois. Isso, calorias. Caloria não. Quilocaloria, tá? No último eu me esqueci de fazer isso com um monte de zeros ali. O 10 a 3, né? Caloria, tanto faz. Que caloria ou 10 a 3, mesma coisa. Beleza? É só para não botar o menos aqui, tá? Porque sim, enfim. Bom, então a gente começa agora. Vamos lá, as quantidades. Ele perdeu 30 mil para chegar em zero. Depois tem que mais 40, depois mais 5. Tá. Se isso aqui é equivalente mais ou menos a 30 mil, um pouquinho a mais tem que ser equivalente a 40. E 5 não podia ser muita coisa aqui, né? Ia ser bem pequeno nessa escala, mas enfim, vamos considerar que ali passou mais 5. Então aqui eu tenho 30 mil, né? O K já tá aqui dizendo que é 30 mil. Tu tem que olhar para isso e já botar 3 zeros a mais por conta dessa informação que tu tem aqui no final. Tá, 30 mais 40 é 70. E aqui o nosso 75. Nossa, isso aqui vai ficar ruim de representar. Mas vamos lá. Bom, vamos começar aqui. Perdeu essas 30 mil, 30 mil calorias no caso. Caiu para zero a temperatura. Aí ele vai ter que perder mais 40 mil delas para a temperatura dele, para ele fazer a solidificação, né? Não é fusão. Cara, eu tô errando isso aqui com... Beleza. Aí, agora que eu tô olhando bem de pertinho. Pronto. E depois disso, não sei se precisa representar de uma cor diferente, mas daí ele começa a perder a temperatura dele, né? Começa a resfriar. Aqui. Então a gente deveria fazer o tracinho. Pam, pam. Ele vai perder mais 5 mil calorias e a temperatura vai baixar de 0 para menos 20. Certo? Então seria mais ou menos isso daqui. Não tá bonitinho, não tá em escala, mas é mais ou menos por aí. Vamos dar uma olhada e torcer para que esteja certo. Tá. Foi de 60 para 0. Depois ficou um tempinho aqui. Daí caiu até o menos 20. Tá. E aqui ele botou o módulo, então dá para usar. Lindo. E ele usou 10 a 3 calorias. A gente usou o que calorias? Porque a gente viu que bota um K no caso, né? Quilocaloria lá. A gente sabe que aquilo ali representa 1000 calorias no caso. Como se tivesse um 1000 na frente, né? Multiplicando ali, que está suprimido, né? Como se esse 1000 aqui ficasse suprimido aqui no cantinho. Uma coisa só. Certo? Então, uma questão a menos. A gente tem a 8 ainda. Olha só que coisa linda. Ai, que coisa linda lidar com esses gráficos, cara. No passado era horrível, cara. Eu encontrava uma questão que tinha um gráfico, eu tinha nojo. Ânsia de vômito mesmo. Literal, não tô nem brincando, tô falando sério. Eu olhava aquela questão e senti nojo, né? Mas é porque o cara não sabia fazer e nem dedicava tempo pra resolver as questões, né? Daí não tem como, né, cara? Mas enfim, mudamos bastante, né, com o tempo.
Representa-se ao lado a curva de resfriamento de um corpo de massa 50 gramas, inicialmente no estado líquido. Beleza, então faltou só um igual aqui, né? Mas coisa pouca, coisa de nada. Tá, capacidade térmica do corpo nos estados líquido e sólido. Sim, senhor. Então tá, a gente viu que capacidade térmica vem a ser o nosso M vezes o C, portanto vai ser o Q sobre a variação da temperatura. Tudo bem, então no estado líquido primeiro, então é só a gente olhar aqui. Ele começa líquido, depois entra no estado de fusão aqui. Então beleza, ele precisou perder 10 calorias, tá? Ó, ele tá botando módulo aqui, tá? Mas então ele perdeu aqui, seria menos 10 no caso, a gente vai usar lá, né? E ele baixou de 180 para 100. Caramba, que líquido é esse, cara? Então foram 80 graus Celsius aqui, né? A variação da temperatura no caso. Interessante o sinal disso. Porque capacidade térmica não tem capacidade térmica negativa, né? Acho que não. Nem calor específico. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas de qualquer forma, vai ser menos uma certa quantidade de energia, que seriam 10, menos 10 calorias, tá? Menos 10 sobre a variação de temperatura, que foi de menos 80 graus, né? A temperatura final é 100, menos a inicial, que é 180, então menos 80. Isso aqui vai ser caloria por grau. E aí sim, tá a justificativa do porquê nossa capacidade térmica aqui vai ser positiva, né? Tanto o numerador quanto o denominador são negativos, então. Então eles têm na verdade assim, ó, tem o mesmo sinal, tu tem uma divisão e os dois têm o mesmo sinal, vai ser positivo. Acabou. Tem uma multiplicação e os dois números têm o mesmo sinal, vai ser positivo. Deu. Não precisa, menos com menos dá mais, não. Mesmo sinal, positivo. Sinal diferente, negativo. Acabou. Tá. Aqui eu tenho 10 dividido por 80. Que coisa boa de fazer essa conta. O que eu posso fazer? Não posso fazer muita coisa. Eu posso fazer 10 por 8, quem sabe? E aqui vamos lembrar que 90% de algumas dessas questões da dificuldade dela vai ser fazer a conta de divisão. 90% da porcaria da questão vai ser isso. Ou uma multiplicaçãozinha um pouco mais elaborada ali, mas é só isso na questão. Pode olhar para ela e falar, mas eu já tirei todas as informações do gráfico, olha que coisa trivial essa questão. Aí quando tu cai na conta, e aí? E a trivialidade da coisa, onde é que foi parar, né? Então aqui, 10 sobre 8, a gente dá um jeito, né, cara? 8 vezes 1, a gente tem 8 aqui, aí faz a subtração, sobra 2. Sobrou 2. Esse é o resto aqui dessa subtração. Então eu não tenho como mexer com ele, é menor do que o 8. Então aqui eu coloco um 0 na frente dele e uma vírgula aqui. E sigo a minha divisão. Essa aqui é uma divisão tranquila de fazer, né? Então 8 vezes 2, a gente vai ter 16. Que coisa bonita. E aí sobra 4. De novo, é o resto da subtração aqui, então eu posso colocar um 0 de boas. 40, então ficaria 8 vezes 5, que dá os nossos 40, acabou. Não vamos esquecer que eu fiz 10 dividido por 8, mas ainda tem o 10 aqui que estava multiplicando o 8 lá, que ficou esperando, né, que está no denominador. Então esse 1,25 está dividido por 10, tá? Então isso aqui seria
0,125 caloria por grama. E essa daqui eu com certeza vou conferir, porque eu não quero errar, né? E de fato é 0,125. Beleza, então tá vendo que assim, eu cometi esse erro, né, no livro de matemática mesmo lá. Olha que absurdo de olhar para a questão e falar assim: nossa, mas como é fácil essa questão, né, cara? Por que isso aí tá na lista aí de exercício? Porque todas essas questões eu tava fazendo isso aqui, ó. Abria a calculadora e fazia a divisão pela calculadora. Então, quando é que tu vai ver a dificuldade da questão? Nunca. Se metade da dificuldade é resolver as contas e tu não tá fazendo isso na mão, né? Não tá resolvendo, como é que tu vai avaliar se aquela conta realmente é difícil, se aquela questão é difícil ou não? Porque às vezes essas continhas que tem pra fazer leva o quê? Às vezes tu gasta 10 linhas pra fazer todas que tu precisa, e aí tu olha pra questão por cima e fala: pô, mas olha a pergunta boba que ele tá me fazendo, né, cara? Porque cai na calculadora, né? E eu tava cometendo esse pequeno erro aí, que a gente vai ter que corrigir ele com o tempo aqui. Então, capacidade térmica aqui no estado líquido já foi, no sólido ele precisou perder 5 calorias para baixar a temperatura de 100 para 40. Então, vamos lá. Quantidade de energia menos 5 calorias dividido pela variação da temperatura, que foi de menos 60 graus Celsius. Então aqui o grau Celsius a gente já coloca para cá, né? Já poupa um tempo. Beleza, vamos pegar isso aqui. Aqui de novo este menos vai embora. 5 por 5 é 1. 60 por 5 é 12. E agora? Olha, eu posso... O que eu posso fazer para ser feliz numa situação dessas? Posso multiplicar isso aqui por 100. Isso aqui por 100 também. Certo? Então posso botar assim, que não daria problema. E agora eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 12, tá? Então vai sair alguma coisa no numerador dividido por 100. É isso que a gente vai ver no final. Então, vamos de novo, né? Ai, mas isso é chato, mas não precisa. Tu pode usar a calculadora. É, mas a questão é que... E aí, quando eu for fazer o vestibular, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Né? Então, deixa eu fazer as continhas, pô. Tu pode pular essa parte do vídeo tranquilamente, né? Tá. Essa é uma conta fácil? É nojenta, cara, porque... Pô, eu podia estar fazendo... Sabe o quê? Eu podia dividir isso aqui por 2, que viraria 5. O 12 por 2 vai virar 6. E aí... O que acontece? Eu poderia estar fazendo aqui 50 dividido por 6, certo? Seria uma conta mais tranquila, para minha cabeça, né, fazer as multiplicações do que 100 por 12, né? Talvez. E que daria 25 por 3 também, mas agora já foi, tá? Então, aqui já tá bom assim do jeito que tá. 6 vezes 8 dá 48. Já tá razoável, né? Sobra 2 aqui. Esse aqui é o resto dessa subtração, então não tem o que fazer. Eu vou botar uma vírgula aqui e um zero. 6 vezes 3 dá 18. Aqui a gente caiu numa... Não tem o que fazer, tá? Resto sempre 2. Vai repetir um loop infinito. Deu 8,3, ou do 3 ali. Então a gente tem 8,33 e você vai dividido por 100, tá? Então seria... Deixa eu botar aqui 8,33.
Vamos dividir isso por 100, eu vou deslocar a vírgula 1 e 2 casas para a esquerda, que aí tá tudo certo, tá? Então, aproximadamente o 0,08 já estaria bom, eu acho, para isso, mas vamos ver. Aqui por graus Celsius tá certo. Tá bom, 0,833, 0,08. 0,083. É razoável. Razoável. E agora para a letra B, o que o miserável quer? Ele quer o calor específico da substância de que é feito o corpo nos dois estados, tá? Cara, se já estava agradável, imagina agora. Calor específico é capacidade térmica dividido pela massa. Então, calor específico no estado líquido primeiro, né, que foi o primeiro que a gente achou. Então, vou pegar aqui capacidade térmica neste estado e vou dividir pela porcaria da massa. Aqui eu errei, botei por grama aqui porque eu sou estúpido, né? Variação de temperatura, qual é a unidade? Qual que será que é a unidade de temperatura? É grama? Eu acho, deve ser grama mesmo, né? Eu comentei isso, né? Deve ser muito triste para a pessoa que está assistindo o vídeo ver eu cometendo esses erros aqui e não poder fazer nada, né? Tá olhando o cara cometer um erro básico desses e fica indignado, né? Fala, pô, mas como é que pode o cara cometer escrever desse jeito, cara? Mas acontece, acredite. Tá, então vou dividir isso pela massa, que é 50. Beleza, então tá bom. E aqui vai ficar grama, né? Na parte das unidades. Tá ótimo aí. Cara, o bom é que isso aqui não é difícil de fazer. Pelo menos essa aqui vai ser de boas, né? Eu vou multiplicar isso aqui por 1000, que seria uma coisa interessante de ser feita. Então desloca a vírgula 3 para cá e a de baixo também por 1000. E agora a gente lida com isso. 125, se eu dividir isso por 5, vai dar 5, né? Aparentemente, isso aqui dividido por 5 dá 1. Então eu tenho uma situação magnífica dessas. Aqui, notação científica funciona muito bem, né? Tu olha para uma coisa dessas e tu fala assim, cara, não tem coisa melhor do que dar a resposta disso daqui em notação científica, porque aqui eu tenho que deslocar a vírgula quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, certo? Vou fazer o que tu tá pedindo. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, bota a vírgula aqui. Então a resposta desse jeito aqui ficaria tosca demais, né? Olha que coisa inútil. Mas vamos ver, né, cara? Eu não olhei ali, não sei, mas vamos ver o que ele fez. Eu tenho até medo de olhar. 0,0025. Puta merda, eu errei, hein? 0,0005. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente comete erros absurdos, assim. O que eu errei? Era fazer 0,125 por 50. Zero vírgula 0025. Tá bom. Então, que coisa bonita, que coisa linda. Descarta isso aqui e segue a vida de novo, né? Pô, por que não? O que o animal fez errado aqui? Pega isso daqui, multiplica por 1000, numerador e denominador. Então, por 1000 eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas para cá, fica 125. Aqui por 1000, bota 1, 2, 3 zeros aqui. Aí
125 dividido por 5. Pô, 5 vezes 20. Ah, animal. Animal mesmo, né? 125 por 5 eu achei quanto? 5, eu acho. Eu sou estúpido, cara. Dá 25 aqui na parte de cima. Minha nossa. E 5 por 5 dá 1. A recém mesmo comentando sobre os erros que acontecem, né? E eu cometendo eles aí. Olha que coisa legal. Pois bem. É a vida, né, cara? É a vida. Acontece. Tá, aqui então, pela quantidade de zeros que a gente tem no denominador, que são 4, tá dizendo pra gente deslocar a vírgula 4 casas pra esquerda aqui. Então, 1, 2, 3, 4 pra esquerda. Bota uma vírgula aqui e o zero e acabou. Então, tá aí, 0, 0, 25. Se a gente for olhar agora, é o que a gente acha aqui, né? 0, 0, 25, legal. Pronto, agora o sólido, né? O CS aqui. Então, seria a capacidade térmica do sólido dividido pela massa. Aqui ele arredondou para 83, né? Deixou 0,083. Então a gente também vai manter mais ou menos isso daí, tá? Caiu meu chinelinho aqui, tá meio frio para me ficar sem a minha pantufa. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Beleza, então vamos dividir por 50. E aí aqui vai ter a nossa grama nas unidades. Perfeito. Então se eu pegar isso aqui, cara, essa aqui de novo, né? Por 1000 seria bom para começar. Vocês não acham? Eu acho. Então, vamos lá. Vai deslocar 1, 2, 3, vem pra cá, beleza? E aqui embaixo temos um 1000 também, multiplicando. Se eu multiplicar isso aqui por 2, tanto o numerador quanto o denominador, facilita muito a minha vida, né? 2 vezes 80 é 160, 2 vezes 3 é 6, então dá 166. E aqui, 2 vezes 5 dá 10. Pronto. Então, resolvido o nosso problema. Agora é só seguir a instrução aí do que a gente tem no denominador. Que instrução é essa? A quantidade de zeros aqui vai mandar quantas casas tu vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda se tu fizer essa divisão. Então, nesse caso, a gente tem 5 casas. Eu vou deslocar a vírgula 5 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Boto 0 aqui. Então seria um número meio feio. Aqui nesses casos, cara, é aquilo que eu falei antes, em algumas partes do livro. Tem momentos em que ele te obriga a usar notação científica, o que ele usa para representar, por exemplo, massa teria 100 gramas aqui. Calma lá. Massa igual a 100 gramas, certo? Ao invés de ele escrever assim, ele faz lá, massa igual a 1,0 vezes 10 elevado ao quadrado. Ao invés de escrever quando o número é simples, quando é fácil da gente lidar com ele, né? Nessa forma que não. Aí usava a notação científica. Agora que realmente tu olha para isso aqui e fala, cara, escrever desse jeito é muito penoso, né? Dar a resposta desse jeito ou carregar uma informação dessa aqui é um negócio meio nojento de fazer. Que aqui sim cabe notação científica, se a gente for olhar, provavelmente a resposta vai estar desse jeito lindo aqui, né? Vamos ver? 0,0017. Tá. O meu é 0,00166. Tá, ele fez o arredondamento aqui. Tá certo o arredondamento dele, tá? Nossa, olha só, eu com... não vai estar certo. Um professor escrevendo e não vai estar certo. Não, sim, eu sei disso. Estou falando que eu entendi o arredondamento que ele fez, né? Descartou esse 6 aqui, isso aqui é maior do que 5, então se ele vai embora, a gente adiciona uma unidade aqui ao 6, que sobrou, né? Que vai virar 7. Então,
0,0017 tá bonitinho demais. Redondinho o número, né? Tá bonitinho. 4 casas aqui depois da vírgula, nos dois, né? Manteve um padrão bonito aí. Então tá bom. Tá. Mas de novo, isso daqui é feio, cara. Arrastar um número desses aqui dentro de uma conta é nojento, dependendo do que tu for fazer, as simplificações que tu vai fazer depois e tal. Isso aqui é horrível de arrastar dentro da conta. Então aqui cabe notação científica. Mas aí não tem, né? Enfim, né? Aquelas coisinhas, né, cara? Não tem como o cara se contentar com tudo, né? Por mais que tu pegue um bom livro, um bom autor, a gente vai lendo, tem coisa que o cara gosta, outras que não. Não é fácil. Letra C. O calor latente de solidificação da substância do corpo. Tá. Bom. Então, é aqui, né? A gente tem quando a temperatura permanece constante, né? Tá saindo do líquido e tá se tornando sólido. Tá, vamos lá. Isso aqui que os passarinhos cantando, olha, coisa bonita. Coisa linda. Eles já estão procurando lugar para fazer ninho aqui dentro onde eu tô morando, e eu não gostei muito disso, porque o passarinho ele solta, ele se alimenta e a comida entra por um lado e sai pelo outro, né? E não é bom, não é bom que os bichos fiquem entrando dentro da casa do cara. Pô, mas tem espaço pra entrar? Tem, né, cara? A casa é feita de... O telhado é com telhas, olha só. Então tem bastante espaço pra um passarinho entrar por baixo ali. Nas madeiras, né? Entre a parede e o teto. E fazer o seu ninho. Mas já não me agradou muito. Tá. Que mais? É só isso, só preciso do que. Tá, então... Quantidade de energia aqui. Foi do 10 pro 25. Então ele precisou ser retirado dele 15 calorias para que aconteça isso. Então vou botar um menos 15 aqui. Igual a massa dele, que é 50 gramas, vezes o L. Então é só fazer uma continha básica aqui, né? Na verdade é só arrumar isso que é o L. Vai ser menos 15 sobre 50 caloria por grama. Certo? Então, só fazer uma conta básica e acabou. 15 dividido por 5 a gente vai ter 3. E 50, na verdade o 5 por 5 dá 1 aqui. 3 dividido por 10 é 0,3. E acabou. Então tá aí, 0,3 calorias por grama. E a gente acaba com essa questão. Se tudo der certo. É o menos 0,3 no caso, né? Tá aí, tá certinho. Próximo então, as de verificação. Agora vai ter barulho. Tem 3 terneiros, 2 que são pequenininhos, estão sendo criados guacho. Então, terneiro berrando vai ser o dia inteiro. Enfim, temos 25 gramas de gelo a menos 32 graus Celsius, sim senhor. 25, temperatura inicial menos 32. Que mais? Determine a quantidade de calor que o sistema deve receber para que no final você tenha água líquida a 28 graus Celsius. Ok. Então temperatura final é 28 graus Celsius aqui, e aí a gente vai ter as informações de calor específico, calor de tudo que é coisa, né? Então do gelo é 0,5. Vamos lá então. CG05. Opa, não é o C grandão, isso é capacidade térmica. Vamos lá, né, cara? Então aqui caloria por grama e graus Celsius também tá junto nessa brincadeira. O da água, né? A gente não precisa nem pensar muito, é 1. Então é o que eu vou colocar por aqui. Praticamente por aqui.
Beleza, o que mais? O calor latente de fusão do gelo, 80, beleza. Eu não sei se eu boto LF, eu vou botar o LF aqui, porque sim. 80 calorias por grama. E o calor específico da água a gente já anotou, represente graficamente a curva de aquecimento. Tudo bem, gráfico, né? Sempre assim. Então vamos lá. Primeira parte. A temperatura do gelo, né, vai ter que sair do menos 32 e chegar em zero. Primeiro de tudo, ainda gelo. Aí depois ele vai ter que descongelar, virar líquido e depois subir a temperatura até 28 graus Celsius. Então são 3 processos aí. Na primeira parte é a energia que ele tem que receber para variar a temperatura dele, né, de menos 32 a zero. Então vamos pegar o calor específico dele, joga para cá, vezes na verdade precisar da massa, né, primeiro. Vamos fazer em ordem, né, fazer as coisas do jeito que tem que ser. Aqui, a bela massa, quanto é que era? 25 gramas. Só isso? Mas é pouco, né, cara? Mas é 25 mesmo, tá. Olha só, cara, reclamando do básico. Então, o que acontece? Variação de temperatura. Temperatura final é zero, temperatura inicial menos 32. Então, 0 menos menos 32 é 32 graus Celsius aí. Tá? Então depois, agora ele precisa se tornar líquido, né? Sair do estado sólido para o líquido. Então é mudança de fase. Então a massa dele, 25 gramas vezes o calor, esse coisa que eu esqueci já, o calor latente, é isso aí, que é 80, que é o que ele tem que receber, né? Por grama. E depois o Q3 vai ser a massa dele de novo, 25 gramas, vezes o calor específico da água, né, agora, para subir a temperatura de 0 para 28. Então aqui a gente vai ter uma variação de temperatura de novo, temperatura final é 28, inicial é 0, então de 28 graus Celsius e acabou por aí. E o calor total que ele vai precisar, né, quantidade de energia total tá aqui, a soma dessas três a gente teria. Então agora é só dar uma simplificada nisso aqui, a gente vai precisar das informações para o gráfico, né, também, então já é bom deixar tudo separadinho. Grama vai embora, né? O que mais que vai embora? Grau Celsius também, então sobra só caloria aqui, né? Pronto, tá. Contas fáceis, né? Sempre contas fáceis. Vamos lá com elas então. 0,5 é 5 sobre 10. 25 dividido por 5 é 5. 10 dividido por 5 é 2. Já dá para dar uma limpada na coisa. Então ficaria 25 sobre 2. Interessante. Eu vou deixar assim, tá? Não vou fazer então, se bem que que eu tenho que multiplicar por 32 ainda. Minha nossa. Bom, mas é vezes, né? Então esse denominador aqui vai embora, porque eu vou fazer 32 dividido por 2, que dá 16. Pronto, já melhorou um pouco mais a minha situação. Como é multiplicação, a gente já conversou sobre isso, tá? 25 vezes 16, como não é tão difícil assim lidar com esse algoritmo de multiplicação, a gente vai fazer na calculadora. Quando eu achar que for uma coisa muito complicada, que vale a pena prestar atenção nessa parte, a gente faz a multiplicação na mão, se não, fica por aí, tá? Aqui, bom, grama, né? Essa graminha vai embora com isso. Esse 10 aqui pode vir pra cá. Se a gente olhar, 8 é 2 vezes 4, certo? E aí 2 vezes 25 é 50. E aí
facilita um pouco mais a minha vida, que a minha cabeça ela não funciona tão bem sempre, né, cara? E aqui 4 vezes 5 é 20. Então tá feita a multiplicação. Por aí. E a última aqui, bom, grama vai embora. Esse 1 ali não conta pra nada. Grau Celsius também vai embora, no caso aqui, né? E essa é outra das multiplicações que a gente teria que fazer na mão. E aí tu tem que ver, cara, é isso, cara, as pequenas dificuldades dessas questões aqui são justamente as coisas mais básicas do mundo. Que é uma multiplicaçãozinha, coisinha de ensino médio, no ensino fundamental, quer dizer, que faz tu errar uma questão desse tipo. E não necessariamente a parte teórica da questão. Nem montar as equações, que é uma coisa triste, né? Tu fazer um vestibular e tal e tu perder a vaga para outra pessoa porque tu errou uma multiplicação. É um negócio assim de dar nojo, né? De tu ir olhar e falar, caramba, cara, eu me esforcei tanto, aprendi tanta coisa, fui lá e errei coisinhas muito básicas assim, que a outra pessoa nem sabia fazer a parte mais avançada, né? Não tinha estudado tanto a parte teórica, mas era muito boa em fazer o básico. E aí passou. E acontece, né? Então, a gente tem aí a quantidade de energia total, né? Isso aqui vai ser uma soma disso, que seria 2.000, seria 3.100, né? No final das contas aí. Calorias que esse corpo teria que receber, ou que esse líquido teria que receber para fazer a mudança de fase e tal. Para tudo, né, no caso. Então, continua sendo aplicação. Não continua sendo aplicação coisa nenhuma. Isso aqui já é verificação, né? É o nosso V5. Então, tá bom. 13.100, de fato. Então, vamos fazer o gráfico, que nos interessa bastante também. É importante que a gente faça. Sempre, né, cara? O gráfico tem que ser chato, tem que ser nojento, tem que ser qualquer coisa menos difícil, né? Sempre assim. Então, começamos batizando aqui os eixos, né? Importante. Temperatura, em graus Celsius. Aqui a quantidade de energia, né? Em calorias nesse caso. Nesse caso, quilocaloria, tanto faz, né? Eu vou botar 10 a 3 aqui, que é o que ele usa. Não seria interessante, porque eu só tenho 2.000 aqui, né? O resto dos meus números aqui é 4 vezes 100, aqui é 7 vezes... Então eu teria que botar 0,4. Bem capaz de me prejudicar mais do que ajudar. Mas se eu botar 10 ao quadrado aqui, né? Talvez fique bom. Que daí eu consigo tirar 2 zeros do número, né? Fica mais fácil, eu acho. Não vou garantir. Então aqui é o nosso zero. Ele sai de... Volta pra cá. Eu saio do menos 32 e vou chegar no 28. Beleza. Então menos 32 estaria mais ou menos por aqui assim. O 28, se a gente fosse usar uma escala razoável, seria aqui. Eu sei, eu podia ter usado mais, né? Ter deixado mais pra baixo aqui esse risco pra ficar mais bonitinho, mas paciência. Uma outra vez a gente faz, tá? Então, agora tem que tomar cuidado com as coisas. Ele precisou de quanto para sair do menos 32 e chegar no... Precisou de 400 calorias. Como a gente está usando 10 ao quadrado, então seria 4 vezes 100 no caso, dá as 400. Então, eu vou botar mais ou menos por aqui, ó, o 4. Quando tu olhar para esse 4, tu tem que lembrar que é 4 vezes 100, tá? É o que quer dizer. Tá bom, então saiu do menos 32, chegou em 0. Primeira parte aqui, com essas 400. Daí aqui ele vai ficar um bom tempo, né? Ele vai precisar de mais 2.000 agora. Então a gente teria
2.400. Perdi minha pantufa aqui de novo. Tá, só tem que cuidar os espaços. Esse aqui é 4... vai ficar feio. Eu vou dizer que o 2.000 mais 2.000 seria mais ou menos por aqui assim, tá? Que a gente vai botar 24 aqui. Lembra que isso aqui tá multiplicado por 100, só não tá aparecendo aqui porque tá indicado aqui nesse canto. Então seria 24 aqui nesse lugar. Beleza? Então ficou parado aí. Parado, só a temperatura que não variou. Então a gente puxa aqui, deixa eu olhar bem de pertinho para me largar bem em cima do outro aqui assim, tá? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. E depois, aqui eu vou ter que arrumar. Quanto mais que ele teve aqui? Mais 700, então seria 31, né, que eu representaria aqui, 3.100. 24, mais ou menos por aqui assim, o 31. Tá. Eu sei que fica feio, eu sei que não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer, né? Quer dizer, daria pra melhorar, mas perder tempo muito grande. Então vou puxar isso aqui. Pronto. Legal, legal. Então tá aí, gráfico agora. Opa, pra cá mesmo. Ele usou 10:3, manteve o padrão, ó. Aí escreveu 0,4, 2,4, 3,1. Tá bom, parabéns pra ele. Ele fez certinho, gente, que eu, né, que tomei uma decisão meio ruim aí na hora de representar, mas eu acho que também não fica tão ruim assim os números do jeito que estão aqui, tá? É só a escala que tá meio tosca assim, mas enfim. Beleza, voltando pra cá. Nosso V6 agora. Essa parte é meio demorada, né, cara? Eu achei que ia ser um pouco mais de boas assim, mas lidar com gráfico e não é tão simples não. Quer dizer, não é que é difícil, não é difícil, mas é demorado, é chato, é isso que eu queria dizer. Então, na 6 aqui, representa-se no diagrama a curva de aquecimento de 20 gramas de uma substância inicialmente no estado líquido. Então, massa igual a 20 gramas, beleza? Caramba, como pode? Está líquida inicialmente. Legal. Ele quer a capacidade térmica e o calor específico no estado líquido. Agora ele fez... é a mesma pergunta que a gente viu nas outras, só que agora feita, né? Pediu as duas coisas numa letra só. É a mesma porcaria de pergunta. E aí tu deve se questionar o seguinte: então por que fazer pela 10ª vez? Por que responder a mesma coisa? Porque o Gringes já dizia, né, que a repetição é a mãe do aprendizado. E não tem sensação melhor do que tu olhar para um assunto e se sentir em casa. Falar, é a 1000ª vez que eu vejo alguém me perguntar isso. É a 1000ª questão dessas que eu respondo. Sabe aquela sensação de que tu tá em casa mesmo, que tu conhece, que já é teu vizinho, sabe? Tu já sabe das coisas. Ele vem te contar uma coisa que tu já sabe, porque tu mora na casa do lado, tu escuta a conversa dele ali sem querer ouvir. Alguém vem e te conta as coisas, então ele vem te contar um negócio como se fosse um segredo. Você fala, cara, mas eu já sei. Semana passada tu me contou isso daí, tu esqueceu, sabe? Eu já sei disso, não precisa, precisa contar de novo. Não é um segredo, todo mundo já sabe também, sabe? Essa sensação de assim é o que tu tá buscando. Por isso, na verdade, é o que eu tô buscando, né? Por ter dificuldade em responder essas coisas, em resolver as coisas no geral. É essa sensação que eu sempre procuro, né? De cansaço, de olhar e falar, tá, de novo, já sei o que tem que fazer, antes de começar a resolver a questão. E é bom a gente ter isso, não precisa ser para todos os conteúdos, porque não dá.
mas pelo menos uma boa parte deles, coisas que envolvem gráficos, assim, que é comum da maioria não gostar muito, é bom que tu olhe para esses assuntos e fale, tá, beleza, eu sei fazer, tá, grande coisa. Nossa, que pergunta diferente. Nossa, como ele mudou o enunciado, caramba, sabe? Então é justamente esse sentimento que a gente busca. E é por isso que a gente está fazendo pela 10ª vez, respondendo a mesma questão, tá? Então vamos lá. Capacidade térmica, calor específico no estado líquido, que é justamente como ele começa a coisa, né? Inicialmente no estado líquido. Aham, então aqui vai ser vapor. Vapor, tu acredita? Beleza, então vamos lá. O que a gente precisa primeiro? Capacidade térmica, né? Calor específico, dá para encontrar? Acho que dá, mas tanto faz. Vamos começar pela capacidade térmica aqui, que vai ser a quantidade de energia, né? Dividido pela variação de temperatura. Beleza? Então é básico, né? Acho que o calor específico daria mais trabalho, mas dá pra achar também, né? Que a gente conhece a massa. Então, mas enfim, quantidade de energia aqui. Ele precisou de 200 calorias. Tem que sempre olhar pra cá, ó. Às vezes eu dou uma travada porque eu tô olhando pra esse pedaço pra ver se não tem um 10 a 3 aqui, um quilocaloria, pra saber que número realmente tem aqui, sabe? Então, tem mais essa. Então aqui ele precisou de 200 calorias, nesse caso, para a temperatura sair de 10 e ir para 20. Então tem uma variação de 10 graus Celsius aí, com 200 calorias. Cara, eu tô com a barba comprida e fui comer polenta com leite, né? Que é uma coisa normal, natural de você comer. E cara, ficou um cheiro na barba dele. Nossa, não tem condição, cara. Só tomando um banho pra limpar. Que eu tô pensando assim, tô cogitando a possibilidade de terminar de gravar esse vídeo aqui e passar a Gillette, cara. Terminar com a barba. Já faz uns 3, 4 meses que eu tô usando, mas não dá, cara. Barba é horrível, tu vai comer, fica. Tu vai comer, sabe aquelas piranhazinha pequenininha que é usado nos cabelos, assim, crianças geralmente botam, as meninas colocam. Pois é, eu comprei duas dessas pra colocar na parte de cima aqui do bigode pra poder comer, porque senão entra toda a barba na boca. É um negócio assim nojento de lidar. E agora, depois dessa, não tá um cheiro agradável. Ai, mas tu não lavou a tua cara depois que tu almoçou? Sim, eu fiz isso. E mesmo assim, mas natural só, passei uma água ali, sequei e tudo mais. Mas ficou resíduos do leite. E aí tá com um cheiro desagradável até pra mim, que sou dono dessa barba, cara. Eu acho que eu vou passar ali a máquina nela, não vai sobrar nada. Porque a minha vida é assim também. Eu sempre penso assim, está atrapalhando, o cara tira, pra não se incomodar, né? Eu queria deixar a barba crescer um ano, dois pelo menos, pra ver como é que ficava, né? O negócio ali depois de 2 anos, mas não vai, né, cara? Tem coisa que não dá certo. Mas enfim, vamos voltar pra cá, porque o importante é terminar esse vídeo aqui, terminar de resolver as coisas, né? Então a gente vai ter 20 calorias por grau Celsius aqui. Essa é a nossa capacidade térmica. O calor específico vai ser justamente, vou colocar aqui do líquido, né? Vai ser a capacidade térmica dividido pela massa, que é 20 gramas. Olha que coisa bonitinha. Então 20 por 20 aqui vai dar 1. Já dá pra gente ajustar a coisa, né? E é isso aí. Tá resolvido. 1 caloria por grama por grau Celsius. Isso aqui. Essa beleza aqui. Então na letra A da V6 é 20, depois 1, tá legal, bem certinho com o que a gente achou. Letra B, aí de novo, né, mesma pergunta, só que agora no estado gasoso aqui, que seria nessa parte. Então, capacidade térmica seria a quantidade de energia necessária para fazer a variação de temperatura.
precisou de 100 calorias para variar de 20 para 40 graus Celsius. Então, seria 100 dividido por 20, né? Que foi a variação de temperatura. Tudo bem. Seja então 100 sobre 20 caloria por grau Celsius. Aí no caso vai ser 5, né? Não precisa nem pensar muito. Mas eu vou deixa quieto aí, não mexe muito, deixa a linha quietinha. Eu faço muita simplificação numa linha só. E depois se dá alguma coisa errada eu tenho que começar tudo de novo, porque eu não tenho linhas intermediárias aqui da conta, né, que eu fiz. É uma coisa muito triste. Tá aí. CG, temos nossos 5 calorias aí por grau Celsius. E agora o calor específico desse negócio vai ser justamente isso daqui, dividido pela massa, né, que é 20, né? Beleza, aqui a gente vai ficar com grama também. Aqui tem que ser um pouco inteligente, né, na hora de fazer essas simplificações. Eu vou dividir isso aqui por 2, vai ficar 2,5. Isso aqui dividido por 2 vai dar 1. E aí 2,5 sobre 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda e acabou. Então seria 0,25. E se a gente for olhar, ou seja, a capacidade térmica é 5 e o calor específico é 0,25. Tá bom? E tá ótimo. Lindo demais. Então, para a letra C, o que a gente tem? Que mais? Aqui o calor latente de vaporização da substância. Que legal. É uma boa pergunta, hein? Então seria essa parte aqui. Então, calor latente é a quantidade de energia que ela precisou, né? É a massa vezes o L. Então, o nosso L aqui vai ser... Na verdade eu podia substituir os valores, né? Não vou estar isolando. Não, só substitui. Tá, ele precisou receber 200 calorias. E a massa a gente sabe, né? Então, que é 20, né? E a massa a gente sabe, mas não sabe. Tá. Que a minha cabeça não guarda informações por muito tempo. Tá. Então, o meu L vai ser 10, né? Se eu dividir 20 em ambos os lados aqui por 20. Então, eu vou ter 10 caloria por grama, certo? Também um valor muito bacana, vamos dar uma olhada se tá certo. Tá certinho até demais. 10 calorias. Acabou minhas linhas, olha só que maravilha. Tu vê como é a diferença, né, cara? No LibreOffice, porque já tinha outros problemas e tal, eu já me estressava bastante com ele. Acabava as linhas, eu tava sempre reclamando, né? Ah, mas por que não é só clicar na próxima de baixo aqui, tu consegue ir até a linha, né? Que tu tem que ficar dando enter toda hora. Se bem que eu acho que nele, mesmo tendo as linhas, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, tu tá escrevendo uma frase aqui, tá até aqui assim, tá? Tu tem mais linhas pra baixo, eu não sei. Se tu clicasse, tu não ia direto pra linha de baixo. Tu tem que apertar enter pra ele ir pra próxima linha, que já era um negócio chato. Se eu não me engano era isso. Se não era, desculpa, tô culpando ele à toa, mas eu ficava sempre reclamando. E com esse daqui, que é bem mais simples de lidar, né? Com Obsidian, eu não tenho essas reclamações, né? Mesmo sendo mais ou menos a mesma estrutura e tal. E eu precisando dar enter toda hora pra aumentar a quantidade de linhas aqui, eu não reclamo. Tu vê só como a vida é, né, cara? Tu vê só como a gente muda. Então, tá tudo certo aí nessa questão. Não tem mais nada pra cá pro V6. Tem o V7 e o V8. Todas envolvem gráficos? Todas envolvem gráficos. Olha só que maravilha. Tá.
Vamos pro V7 então. Esse aqui daria uma dor no estômago, no meu eu do passado, terrível, cara. Só de pensar em tentar, em ter que responder tudo isso daqui. Tudo com gráfico. São dados o calor específico do gelo e o da água líquida. Então vamos lá. O da água eu nem vou precisar, né? Tá escrevendo tudo de novo. Aqui a gente bota o 1 e deu. E aqui é só apagar esse G, né? Só deixar o Czinho e tá pronto. O que tu quer que eu faça com todas as informações? E o calor latente de fusão do gelo. Ai. Caramba. Vou botar aqui. Quanto calor, né, tchê? Barbaridade. Imagine que 2 kg de água a 80 graus Celsius são resfriados até que se obtenham 2 kg de gelo a menos 50. Ô, cara, pra que imaginar isso, cara? E aqui ele inverteu, né? Geralmente nessa questão ele entregaria pra gente primeiro a massa, daí a temperatura inicial, depois a temperatura final, e aí sim ia falar do calor específico da questão. E pedir pra gente fazer alguma coisa. Olha só que mudança. Então, vamos lá. 2kg. Temperatura inicialis 80. Até que se obtenha 2 kg, tá? Então é todo, ele quer congelar tudo a menos 50. Também esses caras não tem o que fazer, né, cara? Ficar inventando moda com essas coisas e tal. Aquecendo e gelando e tudo. Qual a quantidade de calor que foi retirada do sistema nesse processo? Cara, foi bastante. Eu não vou mentir pra ti. Não foi pouco. Vamos lá. Primeiro, quantidade foi retirada para fazer a água sair de 80 graus Celsius e cair para 0. Essa é a primeira quantidade. Então, a massa é 2 kg, né? Aí a gente já tem um problema aqui. Já tem as unidades, né? Eu tenho aqui em grama e ele me deu quilograma. Isso aqui é um baita de um problema. Então, 2 kg é 2.000 gramas de água. Certo? Agora a coisa fica mais agradável. Então a gente começa aqui de novo, né? Massa 2.000 vezes aí o calor específico da água, né? Nesse primeiro caso, ainda tá líquida, pobrezinha, vezes a variação. Bom, ela teve que perder, então ela saiu de 80 para 0, não foi? Cadê essa temperatura? Tá aí. Caiu de 80 tem primeiro para 0, então menos 80 graus Celsius foi a variação dela. Depois, agora ela tem que congelar, né? Então seria a massa dela, 2.000, quer dizer, gramas vezes o calor latente de fusão, não. O que a gente precisa é o de solidificação, que é menos 80 caloria por grama, tá? Tem essa pequena consideração a ser feita, que ele entrega uma informação, mas não é bem isso que a gente precisa. Tá aí, segunda parte, né? É o QML, né? E depois o gelo vai ter que cair de 0 graus Celsius para menos 50. Muito bem, então de novo, a massa é a primeira coisa, eu sempre esqueço, cara, como é que pode? 2.000 gramas vezes o calor específico do gelo, cadê você? 0,5. Só de pensar que tem que fazer toda a coisa com os... lidar com as unidades aqui, né? Preparar tudo isso antes. E ainda tem o gráfico para fazer, né, cara? Ainda não é nem o começo.
Tá, então aqui ele cai de 0 graus Celsius para menos 50. A temperatura final é menos 50, menos 0, então é só isso. Menos 50 aqui, tá resolvido. Pronto. Então a gente vai pegar tudo isso daqui, que é as quantidades de energia que a água teve que perder, né? E aí, ou que ser retirado dela, no caso. E vamos limpar um pouco isso aqui. Então grama, esse 1 aqui, vai embora. Grau Celsius e grama, no caso aqui embaixo também, né? Não vai sobrar unidade, só vai sobrar caloria, o que a gente espera encontrar nos 3 aqui. Se não encontrar, tem algum problema, certo? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, esse 10 aqui, né? E vou multiplicar por esse 2000, já é um começo. O 8 aqui, 2 vezes 8 vai dar 16, então vai ficar menos 16 nesse caso, né? E é isso aí, cara, menos 16. Então, menos 160 mil calorias. Aqui no caso, só o que me falta, cara, tem um terneiro miserável fazendo barulho enquanto o cara tá tentando gravar, cara. Porque não pode, os bichos não podem deixar o cara em paz. O cara se afasta dos animais, mas os animais não conseguem se afastar do cara, é uma coisa triste. Beleza, mas vamos lá. Grama aqui. Essa grama eu vou também simplificar, né? Tá no numerador. Tentando voltar pro padrão aqui. Tá? Grama foi embora. Esse 10 aqui a gente vai pegar. Só que me falta. E jogar pra cá. Menos 8, né? Eu vou pegar e vou multiplicar pelo 2, cara. Eu espero não errar as coisas, porque... vamos lá, vai ficar menos 16 aqui. Menos 1, 6, beleza. Ficou o mesmo valor nesses dois aqui. Interessante. Vamos pro terceiro. A grama de novo, né? Também não tem necessidade ela aparecer aqui. Grau Celsius também vai ser simplificado. Certo? Então foi embora. Pronto. Acho que o terneiro saiu de perto pra não incomodar, cara. Deixa eu jogar isso aqui pra cá. Eu falo terneiro, mas é um bicho que já tá grande já. Que não tem o que fazer da vida. Na verdade, esse 10 aqui vai multiplicar por esse, já ajuda um pouco. Aqui eu teria 5 vezes 5 dá 25. Dá pra gente jogar isso aqui fora. Esse menos já dá pra vir pra cá. Então 2 vezes 25 dá 50, né? Nossa, quanta continha, cara. E aqui que geralmente o cara erra, né? Geralmente é nessas partes. Mas beleza, a gente fez tudo que precisava. Tá aí os 3 valores, então a quantidade de energia que ele precisou, que a água precisou perder para sair de 80 e cair para menos 50 graus Celsius, seria isso aqui. Isso aqui é o que? 16 com 16 dá 32. Então daria 320 mil mais essa porcaria dos 50. Então menos 370 mil calorias foi a quantidade de energia em módulo 370 mil. Vamos dar uma olhada para ver se tá mais ou menos por aí. Acabou as coisas para cá. Vamos jogar para cá para cima. 3,7. Aqui sim, olha só. Aqui é o caso, cara, de compensar tu escrever em notação científica, né, pô. Mas é um negócio assim... eu não sei, cara. Esse autor é muito inconsistente. Eu não gosto disso. Porcaria. Tu espera que ele vá fazer um negócio, ele não faz. Aí quando tu desistiu, tu falou, pá, ele não vai escrever desse jeito. Aí na próxima ele vai lá e entrega a resposta do jeito que tu já tinha desistido. Falou, pô, ele nunca vai escrever assim. Ele vai e faz. Então, é uma coisa que pra mim não me agrada nem um pouco, mas paciência, né, cara? Mas e tem autor que segue um padrão sempre? Tem autor que segue um padrão sempre, tá? Até parece que foi ele que escreveu o livro. Coisa impressionante. Mas enfim, vamos lá.
10 elevado a 0 aqui, inicialmente. Vamos deslocar nossa vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Já fica bom. Se eu desloquei 5 para a esquerda, eu somo 5 aqui no expoente do meu 10. Então seria 3,7 vezes 10 à quinta potência. Perfeito. Caloria em módulo, né? Já botou certinho aqui. Então tá ótimo. Então é mais ou menos por aí. Agora a gente tem que montar o gráfico e aqui as informações estão bem organizadas, né? Razoavelmente bem organizadas. Tá bom. O gráfico vai ser algo parecido com isso, né? O padrão de se esperar. Vamos jogar aqui mais ou menos. Ô, porcaria. Deixa mais um espacinho aqui, né? Porque tem que lembrar que a temperatura ela começa positiva, mas vai cair para menos 50. Então aqui tá mais ou menos. Nem sei porque eu tô tão preocupado assim, né? Com ficar preciso se quem tá fazendo o caderno em casa só de ter mais ou menos uma noção do que tem que fazer, já fica bem mais fácil, né, de fazer o desenho do gráfico. Eu também não vou conseguir acertar a escala aqui, né? Nunca vai ficar tão bom. Porque eu não tenho paciência, não tenho uma régua aqui para mim acertar. Então, aqui eu tenho que fazer uma escolha. Se eu usar 10 a 3, que é o padrão que ele está usando, eu vou tirar 3 zeros aqui desses números. Já é o suficiente, eu acho que já ajuda bastante, né? Já dá uma limpada na coisa. Então aqui 10 a 3 ou quilocaloria, tanto faz, tu usar o K, caloria, né? Vai ficar na mesma coisa. Talvez o 10 a 3 fique mais bonito, melhorzinho, né? Uma potência e tudo mais e tal, coisa e tal, sabe? Tá, começou a 80, caiu para menos 50. Certo? Eu imagino que seja por aí. 80 aqui, menos 50, daria mais ou menos aqui assim. Beleza. O que mais? Nada mais. Aqui não tem o que fazer. Agora tem que cuidar dessas porcarias aqui. Então, para ele cair de 80 para 0, ele teve que perder 160. Depois, ele teve que receber mais 160. Lembra que é 10 a 13, então a gente está desconsiderando esses 3 zeros aqui. Tá? Então, 160, 160, mesma distância. Então, vamos dizer que ele perdeu essas 160, estaria aqui. Depois perdeu mais 160, mais ou menos aqui assim. E depois mais 50, não seria muito longe. Então, ficaria... Tá feia a escala, mas é por aí, tá? Então, botar um 160 aqui. Aqui tem que tomar cuidado. Aqui não é 160. Aqui é... Pô, 16 mais 16, cara. Dá 32. E aí... 320 no caso, né? Então... 320 seria o número aqui. E aqui depois soma 50, 370. Tá? Então, se a gente olhar, tem que multiplicar por 1000 ainda, né? Que é o que está dizendo aqui dentro. Então, estaria tudo certo aí. Beleza. Então, vamos começar. Eu não faço a menor ideia do que seja esse barulho aí fora, cara. Não quero nem saber. Tá, aqui foi nessa primeira parte. Depois, deixa eu dar uma olhadinha aqui para dar uma acertada. Aqui, a temperatura não variou. E no final a gente tem que ajustar, né? Que ele caiu para menos 50. Tá vendo como o gráfico ele não é uma coisa tão complicada? Depois que a gente faz 250 exercícios similares, ele começa a parecer natural. Começa a olhar para o gráfico e falar, não, até que faz sentido, né? Até que é tranquilo. Até para tirar as informações dele também. Começa a olhar e falar, nossa, até que parece fácil, né, de lidar. Mas eu tranquilamente já fiz resolvi mais de 500 questões certo envolvendo o gráfico. Até começar a achar natural o gráfico, a ideia de reunir as informações dessa maneira aqui, de apresentar as informações assim. Então, para começar a achar natural,
No mínimo eu fiz 500 questões, no mínimo. Daí, essa ideia de apresentar, de reunir informações dessa forma aqui, começou a parecer mais comum pra mim. Mas, poxa vida, cara. É triste o cara precisar de tanta coisa assim só pra olhar pra uma porcaria dessa e não se assustar. É triste, no mínimo, pra dizer o mínimo, né? Mas vamos... Para a porcaria. Deixa eu pegar aqui, vamos dar uma olhada no gráfico. De 80 caiu para 0 aqui. Precisou de 1.6, depois 3.2, depois 3.7, até chegar no menos 150. O que acontece? Ele, em vez de usar 10 a 3, ele usou 10 a 5 aqui. Então tu vai pegar todos esses números e multiplicar por 10 elevado à quinta potência, e aí tu vai chegar na mesma coisa que a gente multiplicando por 10 ao cubo, né? Qual dos dois ficou melhor? O meu ou o dele? Eu usei 10 a 3. Ele usou 10 a 5. O dele ficou mais bonito, mais sucinto do que o meu. Mas de novo, essa coisa de mexer com escala de gráfico é prática, não é... No próximo a gente pode falar o seguinte, os números que eu tenho que apresentar tem que ser 1, alguma coisa. Eu não quero um número muito grande, eu não quero coisa muito pequena. Daí a gente dá uma melhoradinha e tenta acertar aqui na hora de colocar aqui dentro, né? Certo? Então, bom, vamos pro próximo que já perdi muito tempo nessa questão, cara. Muito tempo que eu não poderia perder, eu perdi. V8. E a V8 que nós tem? Dada a curva de resfriamento do vapor, então a massa dele é 200 gramas, vamos lá. O que ele quer? Inicialmente ele está a 200 graus Celsius, sabendo que no processo ele sofre liquefação, determine. Vapor, liquefação, e aí torna-se líquido. Tá. 200 graus Celsius é a temperatura inicial. Cara, mas o que tá acontecendo hoje, cara? Tiraram pra fazer barulho na volta, cara. Tem dias assim que é complicado. Só o que falta é o terneiro se coçando na minha casa, cara, na parede. Ai, ai. Não, tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. De tudo acontece num dia comum. É brincadeira, né? Que um pedaço de churrasco faça tanto barulho, cara. É brincadeira. Não. Fora do espeto, esses bichos incomodam demais, cara. Sabemos que no processo, beleza. Então, 200 graus Celsius inicial, vamos lá. Ele quer a capacidade térmica antes e depois da mudança de estado. Bom, beleza. Capacidade térmica, tranquilo pra gente, né? Capacidade térmica do vapor primeiro, que seria... Bom, a capacidade térmica é o C grandão, né, cara? Primeiro isso. Vamos usar as letras certas para representar as coisas. Então, vapor é a quantidade de energia, né? Dividido pela variação de temperatura. Simples assim. Então, aqui a gente precisou perder 200 calorias, né? Só caloria. Para a temperatura sair de 200 e cair para 150. Então, a variação de 50 graus Celsius aqui. No caso, então, a capacidade térmica, né, seria... Oh, maravilha, a memória, beleza. Tá, 200, daí no caso é menos 200 calorias, porque ele está perdendo essa quantidade de energia, né? Dividido por uma variação de temperatura de menos 50, ó, eu de novo cometendo erros aqui, de menos 50 graus Celsius. Se a gente ajustar as unidades certinho, ficaria assim, certo? Então esse 10 aqui com este 10 vai embora, este menos aqui com este também. 20 dividido por 5 é 4.
Então a capacidade térmica do vapor, né, é 4 calorias por grau Celsius. Se a gente for olhar aqui, tá certinho, exatamente. E aí na próxima ele quer a capacidade térmica do líquido, né? Então vai ser a quantidade de energia que ele precisou perder aqui para variar a temperatura foram 200 calorias, né? Então menos 200, e sofreu uma variação de temperatura de 150, caiu para 50. Então de menos 100 graus Celsius, né? Foi a variação dele. Então tá bom. Tá certinho. Então, se a gente jogar pra cá, bom, isso aqui é fácil, né? A gente teria então 2 calorias por grau Celsius. Se eu for olhar, tá aí, 2. Lindo demais. Não. E ontem, ainda pra melhorar minha vida, né, cara? Tem um cachorro que já tá velho. Velho porque sim, né? As pessoas envelhecem, os bichos também. E aí uma chuvinha fina, um vento frio, assim. E o cachorro veio se deitar aqui perto de onde eu tô morando agora, na casa, né? Que não tem mais nada na volta, assim, que dê pra ele se abrigar. Na verdade tem umas árvores, assim, pertinho ali, que daria pra ele ficar. O cachorro velho se deita na porcaria da chuva, no relento, pegando vento de tudo que é lado, chuva de tudo que é lado. E eu, bem tranquilo, deitado aqui de noite, comecei a escutar o cachorro esganiçando, né? Fazendo barulho, gemendo, sei lá. Saio ali, tá ali o Guaipeca. Daí tu toca, não quer ir embora. Não quer ir embora porque a casa dele é longe, é lá junto com meu pai e minha mãe, né? Tem a casa, tem galpão, tem tudo as coisas pra lá. Ele recebe a comida lá, nunca ganhou nada aqui. E o miserável deitado ali, cara. Que coisa triste, cara. O cara ser obrigado a sair na chuva, levar um cachorro lá na porcaria pra não ver o bicho morrer do lado, assim, aí. Por teimoso, né? Em vez de ir pra baixo de um galpão, não. Ter que ficar deitado do lado. Ai, mas é porque ele gosta da tua companhia. Não, cara. Não é por isso. É pra incomodar. É pra fazer o cara levantar de noite, chovendo, pra arrastar um guaipega pra outro canto, cara. É só pra isso. Não, é cada coisa, cara. O cara tenta se isolar dos bichos pra evitar o barulho, pra evitar o estresse, pra poder gravar os vídeos em paz. E aí eu não adulo o cachorro, eu não fico chamando o cachorro, não entra dentro de casa. Não tem essa de. Ali lá fora ele tem o espaço que ele quiser, pra fazer o que quiser. Quiser entrar dentro do galpão, ele tá livre pra fazer à vontade. Mas tu se isola dos bichos, os bichos vêm na volta, cara. É impressionante que às vezes a pessoa trata o bicho bem, dá comida, dá alimento e ele não vai na volta da pessoa. Ele vai em volta do cara que não se importa com ele, que quer distância, que quer se afastar, aí ele vai na volta do outro ali. É coisa assim que não dá pra entender, cara, dos bichos. Mas enfim, voltando pra cá, né? Porque essas últimas semanas têm sido muito agradáveis, assim, enquanto eu tô fazendo essa mudança toda, né? Me estabelecendo aqui. Tem sido tudo muito bom. Não, tem cada história maravilhosa, mas enfim. Ahn, chegamos em 2 calorias, a gente tem que verificar se está certo, né? E é 2 mesmo, nem sei se eu tinha olhado, mas enfim. Ele vai querer gráfico, não vai? Ele vai pedir o gráfico. Não, ele vai querer o calor específico agora e depois o calor latente. Tá, então ele não pediu o gráfico nessa. Tá bom. Que bom. Tá, vamos lá. O calor específico do vapor, né? É a capacidade térmica dividida pela massa. Então a gente pega você e divide pela massa. Será que é... Quanto é que era a massa mesmo? 200 gramas. Ai, nossa. Quanta coisa. Vamos botar aqui sobre. E aqui vem a grama aqui embaixo. Tá ótimo. Aqui tem que ser um pouco inteligente, né? Aqui a gente vai dividir esse 4 por 2, vai dar 2. O 200 por 2 vai dar 100. E agora sim, fazer o que ele manda, né?
Como tem 2 zeros aqui, quer que desloque a vírgula 2 casas para a esquerda. Então é o que a gente vai fazer. Uma casa já foi, 2 casas foram, então tá aí 002. E o calor específico do líquido vai ser a nossa capacidade térmica aqui, do líquido, dividido pela massa, que é 200. Também razoavelmente fácil de fazer essa daqui, né? E a gente pega isso, 2 por 2 vai dar 1, 200 por 2 dá 100, é só fazer o que ele pede, né? Desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, então 1, 2 e foi. Resolvido também. Então, se isso aqui tiver notação científica vai ser tão engraçado, né? Tão divertido. Não. 0,02 e 0,01 foi o que a gente obteve, tá? E o outro zero no final ali pouco importa. É só para ter dois algarismos significativos, tá? Então, só por isso. Letra C. E aí nasceu o calor latente de vaporização do material. Muito bem. É só a gente olhar aqui, né? Na verdade, vou anotar aqui que é ml. Eu escrevia L e M antigamente, me lembrava da marca de cigarro, né? E ml, Instituto Médico Legal, me lembra do Necrotério. Enfim, é a vida, né, cara? A memória é um negócio complicado. A gente associa coisas, né, que não tem nem sentido nenhum, mas fica associado. Então agora eu tenho que escolher. Prefiro lembrar da marca de cigarro ou prefiro lembrar do necrotério? Qual dos dois? Necrotério. Sei lá como é que você fala, não, é uma dessas. Não sei. Mas vamos lá. Quanto foi a energia que foi retirado dele aqui nesse processo, né? Para ele fazer a liquefação. De 200 para 600, então foram retiradas 400 calorias do miserável. Então temos aqui menos 400. Isso aqui igual a massa, que é 200 gramas vezes o tal do L. Então, o L neste caso seria 400 dividido por 200, que é 2. Então vai ficar menos 2 caloria por grama. Certo? E aí, se a gente vier olhar aqui, 2 calorias por grama. Por quê? Qual que foi a pergunta mesmo? O calor latente de vaporização do material. Eu imaginei que ele precisasse do sinal de menos, mas pelo visto, não. Então, paciência, né, cara? Vai que seja só o módulo, só o valor, né? E desconsidere o sinal. Sabe uma coisa que eu tô sentindo falta aqui? Essas questões mais teóricas, né? Que pergunta pra te avaliar alguma coisa, dizer se é falso, se é verdadeiro e tal. Não tá tendo, né, cara? Não tá tendo mesmo. Ok. Então, nas 5 aqui. Certa massa de gelo a menos 10 graus Celsius necessita de 2.500 calorias no caso. Então vamos lá. A massa a gente não conhece. Isso aí, é essa mesmo que eu tenho que usar. Que mais que eu preciso aqui? A temperatura inicial, né? Menos 10. Aqui ficou um espaço. Eu deixei um espaço porque eu tenho problemas. É só por isso. Necessita dessa quantidade para chegar a 40 graus Celsius. Ai, que lindo! Então aqui 2,5 C caloria. O que isso quer dizer? Isso aqui é 1000 vezes essa coisa. Então, se eu pegar 1000 aqui, eu tenho que deslocar essa vírgula 3 casas para a direita. Então, 1,
2, 3. Então 2.500 calorias para ocorrer todo esse processo. Determine a massa de gelo e construa a curva de aquecimento do processo. Gráficos e mais gráficos e gráficos a mais. É tudo que a gente precisa ter. E aí? Vamos fazer? Vamos fazer, né, cara? Vamos fazer. Calor específico da água, a gente já está acostumado. Uma caloria por grama por grau Celsius. Aí depois o calor específico do gelo é 0,5. Todas questões bacanas, né? Agora o K aqui. Eu preciso botar em maiúsculo, né, cara? Cara, que essas tu apaga, olha que troço que vira. O igual deve alterar alguma coisa, né? Na formatação. Deve ter um monte de atalho, de comando pra te mexer nisso. Mas eu não sei de nada. Tipo, a porcaria do vezes aqui, né? Que muda o negócio. Mas enfim. O nosso K é 80 calorias por grama, né? Calor latente de fusão do gelo para a água derreter. Ai, que pro gelo derreter, né? A água derreter é lindo. Tá. Então a gente tem que montar o processo da coisa, né? A coisa do processo. Primeiro, o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, Q1 aqui. Ocorreu que a gente tinha o gelo e ele vai sair de menos 10 e vai para 0 graus Celsius. Ele vai receber uma certa quantidade de energia, o nosso Q1 aqui, para que ocorra isso daí. Então, massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Bom, temperatura final é 0, inicial é menos 10, então 0 menos 10, tu já sabe. 10 graus Celsius aí. Pronto, então, primeira parte feita, Q2 aqui. Agora que o gelo está a 0 graus Celsius, ele precisa receber uma certa quantidade de energia para que ocorra a fusão e ele se torne líquido. De novo, então seria a massa vezes o L, que nesse caso é 80 calorias por grama. Bom, né? E depois no final, agora a gente tem água a 0 graus Celsius e precisa que ela suba a temperatura até 40. Ai, que legal. Então vamos lá. Primeiro de tudo a massa, né? Que eu não conheço. Depois o calor específico da água, que a gente não conhece ainda, mas vai conhecer intimamente. E por fim, variação de temperatura. De 0 para 40, 40 graus Celsius foi a tal da temperatura aí, da variação, né? Só tendo certeza, é 40. Beleza, então a gente sabe que o Q, né, a quantidade de energia, é a soma das três quantidades aqui, né? Essa quantidade total que foi necessária para fazer essa mudança de temperatura de menos 10 para 40. Então a gente sabe que tem essas três etapas aqui. E um pouquinho dessa energia foi usada em cada uma dessas etapas, certo? Então, soma dessas coisas, talvez eu devesse dar uma melhorada nisso, mas não tem muito que simplificar, né, nesses casos aqui. Então se não tem muito que simplificar, a gente já vai fazer a soma de uma vez dessas três. Ah, tem angulista também aí cantando. Não sei, angulista ela me lembra o galinha de Angola, né? Vai saber como é que vocês chamam. Me lembra uma dobradiça enferrujada. Não tô dizendo que eu não gosto do bichinho, eu gosto do bicho, eu acho ela bacana, bicho interessante. Mas ela cantando parece uma dobradiça de porta dessas. Tu vai abrir um galpão velho lá e tu pega o negócio todo enferrujado. Faz o mesmo barulho. Então,
Ouvir ela cantar não é a melhor coisa do mundo, assim. Mas é um bicho interessante. Tá. Caloria, certo? Isso aqui vai embora em todos, né? Parece ser uma simplificação boa de fazer. Caloria aqui também. E aqui também. O que mais que eu posso? Grau Celsius. Eu tenho aqui multiplicando. Mas aqui eu tenho multiplicando. Olha que coisa interessante. Aqui está no denominador, aqui está no numerador dessa primeira parcela. Então, adivinha só, você foi embora. Aqui, nessa segunda parcela, eu tenho massa vezes 80, não tenho grau Celsius. E aqui, na última, eu tenho no denominador e no numerador, tá? Também vai embora, né, cara? O que mais que dá pra me fazer? Grama eu tenho em todas as parcelas, né? Nas 3 ele tá no denominador, tá? Das unidades, então. Se eu multiplicar ambos os lados por grama, eu me livro dessa coisa também, inclusive, né? Aqui eu não sei o que eu fiz, mas ficou 1 aqui. M vezes 1. É uma caloria. Tá. Então esse 1 aqui, inclusive, meio que ele não tem sentido nenhum na vida, né? Não tem sentido de existir. Beleza, aqui já melhorou um pouco mais, né? Então, se a gente refinar um pouquinho mais isso daqui, já fica fácil de lidar, né? Deixa eu só juntar aqui, porque eu deixei separado uma linha, porque eu achei que ia ficar muito confuso, mas já limpou bastante. Tá, aqui 10, 80, 40 no outro. Eu posso dividir todo mundo por 10? Posso, não? Não seria a coisa mais interessante para se fazer, mas dá, né? Todas as parcelas aqui. Já deu uma melhoradinha, ficou mais bonitinho. Tá. Aqui é 8M, por mais feio que esteja, né? No caso aqui. Aqui seria 0,5M. Aqui seria 8. O cara consegue complicar mais as coisas, né? Só do jeito de tu escrever, tu já quebra com tudo. E aqui 4M. Tá. Então, daqui já dá pra ter uma ideia, né, do que vai acontecer. Não precisa nem dizer nada. Então, 8 com 4 dá 12. Com 0,5 dá 12,5. Tá? 12,5. Beleza. Como é que pode, né, cara? Então aqui se a gente pegar e... Na verdade fazer essa divisão, né? Já de uma vez. E já lidar com isso. Aqui eu vou multiplicar por 10. Aqui também. Aí 250 dividido por 125 vai dar 2. Tu acredita nisso? Então a massa é de 20 gramas. Ok, então a gente achou a massa. Precisa de mais alguma coisa? Precisa fazer o gráfico. Mas eu vou ver se isso aqui tá certo. Porque eu tenho medo. E medo faz a gente fazer essas coisas, né? Tá certo. 20 gramas mesmo. Beleza? Então o gráfico aqui agora é um negócio tranquilo, né? O gráfico é tranquilo demais, sereno. Vamos jogar pra cá. Oh, porcaria. Talvez aqui assim, beleza. Tá, aqui menos 10. A escala também não precisa ficar lá aquelas coisas, né? Temperatura em grau Celsius. Importante. A nossa quantidade de energia aqui em caloria, né? Nesse caso, não precisa se preocupar com isso. Que eu nem olhei isso, coisa se vale a pena botar em quilocaloria. Vamos dar uma olhada aqui. Putz, eu ia ter que fazer todos, né? Eu ia ter que substituir a massa para encontrar a quantidade de energia certinho para cada etapa. Eu vou ter que fazer. Putz, tá. Paciência, então eu vou precisar dessas informações.
Não, eu feliz, né, cara? Falei, nah, acabou. Vamos lá, 20. Então aqui no lugar, põe 20. Aqui tu esquece essas unidades, pouco importa. O final disso aqui é caloria, tá? Então vai ficar aqui 0,5 vezes 10 dá 5, 5 vezes 20 é 100. Então 100 caloria. Aqui 20 também. Já descarta isso aqui. Ô, belezinha, não faz assim. Esse 10 aqui, ó, ali vem pra cá. Então ficaria com 2 vezes 8, que dá 16, né, pra facilitar a vida. Tá, 1.600, ok. E aqui no final, vintão. Tá, esse 1 aqui não importa, bora. Ficaria 20 vezes 40. Bom, o 10 do 20 vem pra cá. Isso aqui esquece. 2 vezes 4 dá 8. Dá 800 calorias. Beleza, então a gente tem os 3 valores necessários aí que precisa. Então, para sair do menos 10 e ir pro 0, ele precisou de 100, depois 1.600. E a escolha aqui, olha, a escolha é linda. A gente vai fazer que nem ele. Bota 10 a 3 aqui. Tentar seguir o padrão do miserável. Caloria. Pô, mas se eu dividir o 100 por 10 a 3 vai dar 0,1, né? Vai dar 0,1. 0,1 aqui. Depois 1.600, que é a segunda parte, né? Mais 100 daria 1.700 dividido por 1.000. A minha cabeça não ajuda, né? 1.700, desloca vírgula 1, 2. O animal. Desloca vírgula 1, 2, 3. É 1,7. Então, mais ou menos por aqui. Não tem. Não tá bem organizado, mas paciência. Aqui é menos 10. Aqui é o nosso 40. E aí já tá uma coisa linda demais, né? Eu já fiz bastante. E depois mais 800, então vai dar 2,5. Seria por aqui assim, mais ou menos. Tanto faz, né? Aí eu achando que tava pronta a questão, né? Falei, nah, isso aí, o que tem que se preocupar mais? Tem nada mais pra fazer. Então beleza. Aqui recebeu 100 calorias. Não, 100 calorias, saiu do menos 10, foi até o 0. Aí recebeu mais 1.600 calorias nesse processo. Aí pra virar água. E aí precisou receber. Coisa linda. Quando o cara não ajuda, né? Não se ajuda, né, cara? Vou arrumar aqui. Pronto. E aí precisou receber mais 800 calorias para chegar a 40 graus Celsius. Então seria mais ou menos por aí. Vamos dar uma olhada. É isso aí. Tá, agora a gente fez do jeito que ele queria. E aqui ele usou quilocaloria, em vez de usar 10 a 3. Mas é só para te acostumar com as várias formas que tem de apresentar a resposta, né? Em vez de ser 10 a 3, podia botar K, quilocaloria, né? Enfim, ele fez tudo que podia para instruir a gente da melhor maneira possível. Parabéns para ele. Aqui eu botei 2,5, botei. Então a gente parece que a gente acertou essa questão. No próximo vídeo a gente segue resolvendo essas belas questões aqui. Muito obrigado pela tua companhia e até mais.